Você sabia que o Batman já enfrentou vilões em praticamente todos os consoles desde os anos 80? Esse cara tem mais jogos do que muitos personagens famosos dos games. Hoje nós vamos viajar um pouquinho e relembrar a evolução dos jogos dos Cavaleiros das Trevas, desde os pixels lá dos anos 80 até os gráficos absurdos da nova geração. Se liga aí! A jornada do Batman nos videogames começou lá nos anos 80. Com jogos extremamente difíceis e que nem sempre seguiam as histórias dos quadrinhos ou filmes, né? Mas foi em 1989 que tudo mudou. Com o sucesso do filme de Tim Burton, a Sunsoft lançou Batman The Video Game para o Nintendinho, o NES. O jogo era uma plataforma de ação cheia de desafios e com uma trilha sonora impressionante para aquela época. E olha isso aqui, o Batman já tinha uma mecânica de wall jump no NES, aquela mesma que é usada no Ninja Gaiden, lembra dela? O detalhe foi muito inovador na época, e para os fãs do Ninja era difícil não lembrar dessa mecânica. Outro detalhe aqui, família, é que mesmo sendo inspirado no filme de Tim Burton, o jogo a gente nota que não segue a história do cinema, né? Os inimigos eram bem diferentes, e até vilões como Firebug e Electrocutioner mostraram a cara aqui no Nintendinho. Confere aí a aparição deles dois. E essa cor roxa aí do Batman? Tu se perguntou por quê? Ou tu nem notou? Fala a verdade. A gente associa a cor roxa ao Coringa, não é verdade? Então por que o Batman apareceu com essa cor em um dos seus primeiros jogos? Vamos descobrir? E aqui não tem muito segredo não, tá, família? Essa solução criativa foi para contornar as limitações do Nintendinho. Essa cor bem arroxeada, na verdade, foi porque a paleta de cores era muito restrita. Permitia mais ou menos ali uns 4 cores por split, sendo uma delas transparente. Como o jogo se passava em cenários escuros e sombrios, o preto já era amplamente utilizado no fundo e nos detalhes da cidade, claro, né? Se o Batman fosse totalmente preto ou cinza, ele se confundiria facilmente com o cenário, tornando muito difícil para os jogadores enxergarem o personagem em meio à ação. E não podemos esquecer, família, que o Batman também deu as caras no Master System, né? A SEGA lançou o seu próprio jogo do Batman, trazendo uma jogabilidade ali mais próxima de um Shinobi, e gráficos bem coloridos para a época. O jogo foi lançado em 92 e se baseia no filme de Tim Burton também, que é o Batman Retorno. E agora entramos na Era 16-bit, era de ouro dos videogames. E com a chegada da Era 16-bit, os jogos do Batman ganharam um salto absurdo, é inegável, né? Galera da época aí não vai me deixar mentir. Qualidade gráfica e sonora absurdos, acompanhando o avanço dos consoles, claramente. Foi aqui que os jogos começaram a capturar de forma mais fiel o tom sombrio dos quadrinhos e dos filmes do Cavaleiro das Trevas. Um dos exemplos mais icônicos dessa época é o próprio Batman Returns, lançado para o Super Nintendo em 1993. Também, claro, inspirado no filme de Tim Burton. Esse game apostou alto no estilo beat'em up, colocando o Batman para enfrentar capangas do Pinguim. E outra coisa bem legal é que tinha a parte do Batmóvel, né, cara? Você poder dirigir um carro naquela época, enfrentando os vilões, era bem legal também. E como eu havia mencionado, o grande sucesso do jogo foi o destaque dos gráficos, né, sombrio, ali mantendo a fidelidade ao longa-metragem, principalmente, né, com cutscenes baseadas diretamente na cena dos filmes. Além disso, o impacto dos golpes era extremamente satisfatório, com efeitos sonoros que faziam cada soco e chute parecerem mais pesados. Enquanto Batman Retorno de Super Nintendo apostava no estilo beat'em up, a versão do Mega Drive seguiu um caminho totalmente diferente. Aqui temos um jogo de ação e plataforma mais tradicional, onde o Batman deve enfrentar inimigos usando socos, batarangues e outros utensílios, enquanto atravessa fases inspiradas no filme. No Mega Drive, o Batman não podia agarrar inimigos como na versão do Super Nintendo, mas compensava com um combate ágil e fases variadas. Ele tinha um arsenal de batarangues e um gancho que permitia alcançar plataformas mais altas ou desviar de ataques inimigos. O jogo exigia precisão nos pulos, pois algumas fases tinham seções desafiadoras de plataforma.
E como não podia ser diferente, as fases traziam claros cenários sombrios, seguindo a estética gótica do filme de Tim Burton. Você passava por ruas de Gotham infestadas pelos capangas do Pinguim, lutava contra o exército do vilão e enfrentava até mesmo a Mulher Gato, que, por sinal, era uma dos chefes mais desafiadoras do jogo. Uma curiosidade interessante aqui na Guerra dos 16 bits é que, por mais que os jogos tinham o mesmo nome, geralmente cada jogo tinha sua particularidade. Embora Super Nintendo e Mega Drive se degladiavam pelos bastidores, quem se dava bem era a gente, né? Claro, porque cada jogo tinha sua peculiaridade, né? Então a gente desfrutava daquilo que era de melhor na época. No entanto, houve um jogo do Batman que foi praticamente idêntico nos dois consoles. Batman Revenge of the Joker, de 1992. Ambas versões eram muito parecidas, com pequenas diferenças gráficas e sonoras. Fora esse jogo, todos os outros jogos tiveram diferenças notáveis, então se alguém jogou um Batman no Mega Drive e outro no Super Nintendo, dificilmente teve a mesma experiência. Agora vamos dar uma olhadinha de como os outros jogos do Batman se diferenciavam entre os consoles. De um lado eu vou deixar a versão do Super Nintendo e a do outro lado a do concorrente, a do Mega Drive. E claro, não posso esquecer aqui na versão ainda 16 bits, temos o do Sega CD, que diferente da versão do Super Nintendo e Mega Drive, tem pouquíssimas fases de combate corpo a corpo. Elas não seguem o mesmo estilo clássico de beat'em up. A jogabilidade principal realmente foca no Batmóvel. Agora chegamos na era 32 e 64 bits. Aqui, alguns jogos já estavam começando a deixar o 2D de lado e dando ênfase ao 3D. Os jogos do Batman ali ganharam algumas imagens cinematográficas, mas essa transição teve um pouquinho de turbulência. Alguns jogos do Batman ali ficaram entre altos e baixos, e é isso que a gente vai conferir agora. E começamos aqui com Batman Forever The Arcade Game, de 1996. O jogo foi lançado para PS1, Sega Saturn e PC. Este título foi uma adaptação do filme Batman Forever, mas diferentemente do jogo 2D, lançado para os consoles de 16 bits, essa versão apostou em um estilo mais próximo dos jogos de luta, com gráficos digitalizados e combates frenéticos. No entanto, a jogabilidade era confusa e não agradou tanto os fãs, sendo considerado um jogo de qualidade mediana. Já em 1998, também para Play 1, tivemos Batman e Robin. Mais um jogo inspirado em filme, né? O filme de Batman e Robin de 1997. Esse jogo trouxe um mundo aberto no PlayStation 1, o que era extremamente ambicioso para a época. Os jogadores podiam dirigir o Batmóvel e explorar Gotham livremente, mas os controles travados e a jogabilidade pouco refinada acabaram prejudicando a experiência. Ainda assim, é um jogo que tentou inovar ao trazer um conceito mais exploratório para o Batman. Batman Beyond, Retorno do Coringa, chegou nos anos 2000 para PS1 e Nintendo 64. Esse jogo foi baseado no desenho Batman do Futuro. Seguiu ali o gênero beat'em up, mas sem muito refinamento. Os gráficos eram simples para a geração e a jogabilidade muito mesmo repetitiva, fazendo com que o jogo fosse criticado por ser genérico e não trazer muita inovação. Minha indignação do muito é porque eu cheguei a jogar esse jogo, tanto para um console quanto para o outro, e realmente era muito cansativo, tá? E olha que naquela época eu era jovem, eu me cansava menos com jogos, hein? Mas, sinceramente, era meio que um pé no saco mesmo. E aqui a Ubisoft loucona da Silva lançou Batman Gotham City Race em 2001 para Play 1. Esse jogo abandonou completamente o combate corpo a corpo e focou apenas em perseguições de carro. Usando a estética do desenho The New Batman Adventures, ele tentava entregar a sensação de patrulhar Gotham City com o Batmóvel, mas os gráficos e a jogabilidade deixavam a desejar. Na época eu fui enganado pelas cutscenes ali do desenho, achando que ia meter a porrada nos vilões, mas não.
só ficou mesmo na direção com o Batmóvel por toda a cidade de Gotham City. Aqui eu confesso para vocês que eu fiquei meio na dúvida se eu botava na parte de 32/64 bits ou já pulava logo para a próxima geração, que seria do PS2, Xbox, entre outros. Porque embora também tenha sido lançado para PS1, Batman Visions originalmente foi lançado para PS2 e a sua geração. Batman Visions foi um dos primeiros jogos do Batman totalmente em 3D na era dos consoles mais potentes. O jogo se destacou por trazer um visual fiel à série animada dos anos 90, com a dublagem original e um enredo digno dos episódios da animação. E aqui eu tô dando uma ênfase mais empolgada porque a história já começa com Batman investigando a suposta morte do Coringa, mas logo percebe que tudo não passa de uma armadilha, envolvendo diversos vilões, como Harley Quinn, Senhor Frio, Era Venenosa e o Homem-Coruja. A trama é apresentada com cutscenes cinematográficas que lembram bastante os episódios do desenho animado. A gameplay dele mistura combate corpo a corpo, exploração e os usos dos equipamentos, como batarangue, bate-garra e a visão em primeira pessoa para certos momentos estratégicos. Além disso, há sessões de plataforma, perseguições com Batmóvel e até fases de voo, como o Bat-planador. A versão de PS2, GameCube e Xbox tinha gráficos aprimorados e melhores controles, enquanto a versão do PS1 sofreu muitas limitações com gráficos mais simples e quedas de FPS. No PS1, o jogo tinha menos detalhes nos cenários, cortes em cutscenes e controles mais travados. No geral, Batman Visions foi bem recebido no PS2 e Xbox, mas teve críticas na versão de PS1 por ser inferior em desempenho. E agora a gente chega com os dois pés na porta no PS2 e Xbox. Isso mesmo, a geração recebeu a adaptação de Batman Begins, trouxe também mecânicas de stealth que lembravam do Splinter Cell. Vamos acompanhar? Batman Begins, claro, foi baseado no filme do mesmo nome e lançado pela EA. Ao contrário dos jogos de Arkham, que viriam anos depois, essa adaptação focava mais no stealth e no uso de medo como arma. O jogo enfatiza a ideia de intimidar inimigos forçando-os a entrar em pânico antes de cada combate. As fases seguem um estilo linear, com sessões de furtividade e momentos de ação intensa. Batman pode usar o ambiente para assustar os inimigos, como explodir objetos para criar caos e assim enfraquecer a moral dos oponentes antes de enfrentá-los. Além da furtividade, o jogo conta com perseguições cinematográficas no Batmóvel que foram inspirados, claro, também no filme. Os gráficos eram impressionantes para a época e o design do jogo lembrava bastante o filme. Pô, não tem como negar isso, né, galera? No entanto, o jogo foi criticado por sua jogabilidade linear e a falta de inovação. Curiosamente, esse foi o último jogo do Batman publicado pela EA, já que a Warner Bros. Assumiu a produção dos games do herói depois disso. Esses dois títulos que falamos agora há pouco ajudaram a moldar o futuro dos jogos do Batman, especialmente Batman Begins, que já mostrava uma abordagem mais sombria e tática. Um conceito que seria levado ao extremo na série Arkham. E agora a gente entra na trilogia de Arkham, PS3, PS4, meus amigos, que trilogia maravilhosa. Eu decidi até aparecer aqui... Isso aqui não é choro não, tá? É suor. Cara, tá emocionado. Para relatar aqui, olho no olho, e dizer para vocês, um dos melhores jogos que eu já joguei de heróis. Eu acho que foi o ápice ali, cara. Imersão, stealth, mobilidade, usar os veículos, enigmas, meus amigos, que coisa linda foi a trilogia Arkham. E vamos nos aprofundar agora. Vem comigo. Família, aqui tudo mudou. A Rocksteady reinventou os jogos do Batman e trouxe um dos melhores jogos de super-heróis de todos os tempos, com Batman Arkham Asylum. Ela introduziu o sistema de combate fluido e uma história envolvente, principalmente depois com Arkham City, expandindo e oferecendo um mundo aberto incrível. Na geração do PlayStation 3 e Xbox 360, os jogos do Batman passaram por uma revolução, deixando para trás os antigos beat'em ups
e jogos lineares para abraçar um novo conceito, o Batman definitivo nos videogames. E foi exatamente isso que aconteceu com Arkham Asylum e Arkham City. O que eles entregaram pra gente não foi só uma redefinição sobre o jogo do herói em si, mas também todo o gênero de jogos de ação e de stealth. Com Arkham Asylum, o combate fluido e cinematográfico chamado de Free Flow Combat foi um dos maiores destaques do jogo. A mecânica ficou tão popular que influenciou vários outros jogos. Um deles é o Spider-Man, no próprio PS4. Outro detalhe que levaram os fãs à loucura foi que Kevin Conroy e Mark Hamill, que dublaram Batman e Coringa na série animada, voltaram para reprisar os seus papéis, trazendo um tom mais sombrio e realista à franquia. O sistema de predador tático permitia que os jogadores eliminassem inimigos de forma furtiva, deixando-os apavorados, o que reforçava a ideia de que o Batman não é apenas um lutador, mas também um mestre da estratégia. A recepção foi extremamente positiva e a maioria esmagadora da crítica disse que foi um dos melhores jogos já lançados do Batman, se não o melhor de todos os tempos. E cá pra nós, família, é o simulador do Batman, é ou não é? É você sentar e jogar e dizer: sou o Batman. E após o sucesso de Arkham Asylum, a Rocksteady foi além e expandiu tudo o que fez o primeiro jogo brilhar. Em Batman Arkham City, Gotham virou um mundo aberto, repleto de missões secundárias, mistérios, batalhas épicas contra os maiores inimigos do Cavaleiro das Trevas. Vilões icônicos como Pinguim, Ra's al Ghul, Senhor Frio e, claro, o próprio Coringa deram suas caras por aqui. O mapa era 5 vezes maior do que Arkham Asylum, permitindo que os jogadores explorassem a cidade de Gotham com total liberdade. E claro, também tivemos inovações nas lutas, com novos golpes, contra-ataques e mecânicas de combate para tornar Batman ainda mais ágil e destrutivo. Foi introduzido também o modo de investigação, onde Batman usava o Batcomputador para analisar cenas de crimes, algo que depois foi expandido em Arkham Origins. E como comentário pessoal, que final foi esse de Batman Arkham City? Que reviravolta com Coringa, hein? Final esse que me fez querer jogar o primeiro jogo, já que esse foi o primeiro que eu joguei, Arkham City. Not always. Well, sometimes. E com a chegada da geração PS4 e Xbox One, a Rocksteady simplesmente prometeu entregar o jogo definitivo do Batman, aproveitando ao máximo o poder desses consoles. E assim nasceu Batman Arkham Knight, um jogo que expandiu tudo o que já havia sido feito na saga de Arkham. E pasmem vocês, um jogo com um mapa 3 vezes maior, gráficos incríveis e a possibilidade de pilotar o Batmóvel pela primeira vez. Ah, o Batmóvel foi uma das grandes novidades, permitindo que os jogadores atravessassem Gotham inteira a toda velocidade, além de utilizá-lo em combates contra tanques e drones. Só em ver essas imagens, meus amigos, tá dando uma vontade de jogar de novo. Pena que eu não tenho tempo. A cidade de Gotham era completamente aberta e explorável desde o início, sem telas de carregamento, o que era um feito impressionante para a época. O vilão principal era o misterioso Arkham Knight, criado especialmente para o jogo, e sua identidade gerou muitas teorias antes do lançamento. Além do Arkham Knight, o Espantalho assumiu o papel de vilão central, aterrorizando Gotham com seu gás de medo. O jogo trouxe o maior número de vilões da franquia, incluindo Duas Caras, Pinguim, Arlequina, Senhor Frio e muitos outros. Arkham Knight foi o primeiro jogo da série a permitir que Batman lutasse ao lado de Robin e Asa Noturna, em um sistema chamado Dual Play, alternando entre personagens durante o combate. A trama trouxe um dos momentos mais impactantes da série, o declínio mental de Bruce Wayne, atormentado pelo Coringa dentro de sua própria mente. E aqui está o motivo da minha empolgação com essa trilogia, rapaziada. É que eu nunca vi dar tanta importância a tantos vilões ao mesmo tempo, igual a saga Arkham foi. Foi simplesmente espetacular essa trilogia. E terminamos aqui mais um vídeo, rapaziada. E antes que você pergunte, claro, mas e os Cavaleiros de Gotham? E Esquadrão Suicida? Infelizmente, meu celular já está muito pesado. Se eu botar mais vídeos ou mais informações, não vai aguentar. Eu edito tudo pelo celular. É um iPhone 11 e meio que esquenta muito e descarrega muito rápido. Eu edito pelo CapCut e não daria para botar mais coisas, mais informações. Prometo a vocês que eu vou fazer esses dois separados como extensão desse vídeo, E claro, eu tinha que fazer aqui as considerações finais, Você pode ver aí,
Já é a quarta ou quinta blusa dentro de um vídeo, porque eu tô há 3 semanas fazendo pesquisa, minha vida pessoal, correria, né? Dia a dia, tem meu trabalho, então fica complicado me dedicar somente aos vídeos, entendeu? Faço isso porque eu gosto, amo, não sabia de algumas informações, aprendi e tô repassando para vocês, galera que tá no mesmo barco que eu, tá bom? Jogador desde novinho e eu amo aprender a história, as curiosidades, né? Dos videogames, personagens, evoluções. Sempre gostei muito de acompanhar vídeos assim e hoje eu tenho a oportunidade de fazer o mesmo para você que me acompanha, tá bom? Um forte abraço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever, comenta aqui embaixo qual desses jogos você mais jogou, se faltou algum jogo, eu sei que tem ali de Game Boy, acho que tem outros do Master System, tem muitos jogos, mas eu dei mais importância aos jogos que mais fizeram sucesso, tá bom? E espero que curtam aí. Valeu, um forte abraço e até a próxima.